Dr. Joaquim Domingos Pinheiro, falando de Benguela à luz de mais um aniversário que vai completar desde a sua fundação, o que se pode argumentar em termos históricos sobre a história de Benguela? A história de Benguela reveste-se de um certo misticismo e deve ser analisada segundo diferentes perspectivas e de acordo com a posição social do historiador. Portanto, se nós estamos a considerar 1617, estamos no século XVII por aí, da data da fundação de Benguela, esta fundação logo à partida é eivada de alguma polêmica, né? Porque quando é que se for, a que data que se considera para Benguela? Fevereiro ou maio? Fevereiro, quando o rei Filipe assinou o documento que criava a cidade de Benguela e nomeava o governador, ou quando de facto Cerveira Pereira chegou a Benguela e eventualmente lançou aquilo que hoje é a primeira pedra. Mas, entretanto, a história está aí, os factos vão sendo narrados em função do que acontece. Benguela comemora agora, em maio, mais um aniversário, mas tem uma longa história cheia de avanços e de recuos, de projetos das suas gentes e de realizações exitosas. E sobre essa história de Benguela, que momentos e factos protagonizaram e marcaram essa história, a partir dos monumentos e sítios históricos que Benguela tem? A história de Benguela é contada e recontada um pouco a partir daquilo que se pode interpretar dos monumentos e dos sítios, porque há pouco material publicado de que descreva em pormenor estes cerca de 400 anos que tem sido Benguela. Portanto, mesmo nos anos pós-independência, não há muito material publicado que retrate o dia-a-dia de Benguela. Entretanto, há monumentos que retratam, como uns são mais enigmáticos que os outros, são mais emblemáticos que outros. Estamos a falar do Museu Nacional, que retrata a história do passado escravista da colônia de Angola, por onde Benguela fez parte. São anos ligados, história ligada ao tráfico de escravos, história ligada ao Brasil e às Américas no geral. Temos também, mais recentemente, também outro monumento que é emblemático, a Igreja da Nossa Senhora do Popolo. Portanto, é reflexo de uma penetração e de uma presença do cristianismo nesta parte austral de África. Temos também outros monumentos que não são tão falados e tão visitados, quer pelos benguelenses, quer por pessoas que vêm de fora, como a Peça, o Largo da Peça, que também representa os confrontos ou as estratégias que os portugueses usavam para se fixarem aqui numa terra que era dos autóctones. Temos o Morro da Fortaleza, que já é mais para os lados da Catumbela, mas de qualquer das formas está ligada ao desenvolvimento da cidade de Benguela. E se quisermos ir para monumentos que marcam uma história mais moderna de Benguela, temos o aeroporto de 17 de setembro da Cota, que foi construído pela vontade e o querer da população de Benguela. Temos a Sé Catedral, que é um monumento de uma arquitetura muito moderna, que felizmente agora o projeto está a ser concluído. Temos o Cine Monumental, que é eventualmente o cine coberto de maior em Angola. Temos outros sítios e monumentos que marcam Benguela. Uns estão em estado de degradação, outros estão sendo aproveitados. Por exemplo, aquilo que foi a primeira estação de caminho de ferro em Benguela. Doutor Pinheiro, falando dos principais hábitos e costumes do povo de Benguela, também falando um pouco sobre qual é a principal tribo que vive em Benguela, a principal atividade do povo de Benguela. O povo de Benguela é originalmente da tribo Ovimbundo. Portanto, esta que vai daqui do litoral até mais ou menos a região do Bié. Portanto, são populações desta tribo, embora os séculos de convivência
com outros povos e mesmo com os europeus, deram esta mestiçagem que é a população de Benguela. Mestiçagem não só nos hábitos e nos costumes, mas também, de certa forma, neste querer dos benguelenses. A população tem hábitos que estão muito vinculados à tradição ao vimbundo, quer no vestir. A vestir estamos mais europeizados, né? Mas no comer, na forma de conviver com os adultos e com os mais velhos, da forma como as famílias se tratam e conforme se trocam as relações entre família, estamos ainda a manter alguns traços da velha tradição banto africana. Portanto, isto reflete-se não tanto das gerações dos anos 80, anos 90, mas nas gerações para trás ainda consegue-se manter aquilo que é a verdadeira história, a história antiga de Benguela. Dr. Pinheiro, sente que hoje as fontes históricas de Benguela continuam vivas e permanentes? As fontes históricas continuam, porque as pessoas acompanham os factos, acompanham os acontecimentos políticos, económicos, desportivos e culturais estão, uns escrevem, outros não escrevem. As crónicas que aparecem nos jornais e nas revistas devem fazer parte do acervo histórico. Mas, eventualmente, tem que aparecer alguém historiador mesmo, de pesquisador, que vá fazer a busca de tudo isto e faça a compilação e com uma crítica histórica. Portanto, é necessário que aquilo que passar às futuras gerações tenha sido resultado da constatação, de pesquisas e da crítica histórica, de maneira que não se possam nem branquear factos, nem exacerbar acontecimentos. Temos que ter uma história real que possa orgulhar os benguelenses, e os factos acontecem. Todos os dias acontecem factos, há processos que são dignos de pertencer à história da cidade de Benguela. Pinheiro, acompanhando esse ritmo de desenvolvimento e crescimento de Benguela, é julgar pelo seu tempo e da sua fundação, Benguela soma passos firmes que é para um dia entrar no contexto das cidades patrimônio mundial. Bem, que Benguela um dia venha a ser considerada patrimônio mundial, são poucas hipóteses, porque aquilo que era histórico, que tenha séculos de existência, pouco resta. Os monumentos, os bairros, as avenidas que representam a Benguela antiga, já praticamente não existem. E há monumentos, sítios históricos que correm o risco de desaparecer. Mas, entretanto, se houver um trabalho da municipalidade, um trabalho da Direção da Cultura e do Ministério também, que queira conservar o património histórico, primeiro como nacional, e eventualmente candidatar-se a património histórico mundial, há um longo e aturado trabalho a fazer, e tem que começar já. Já para terminar, quais são os principais traços característicos dos povos que vivem em Benguela ou dos povos do Ovimbundo? Eu não estou muito capacitado para falar, porque tinha que ser algum antropólogo ou um especialista nesta matéria. Mas, se nós quisermos caracterizar um pouco superficialmente, estamos a falar de povos trabalhadores, de uma gente solidária, gente que é amiga do amigo, e gente que quer construir e participa na construção da sua família, na construção da sua comunidade, e que se sente de facto integrante de um todo que é a nação angolana. Portanto, estamos a falar dos ovimbundos, mas temos que falar do ovimbundo no contexto da nação angolana. Não podemos separar uma coisa da outra, porque a evolução, as tribos, as famílias entram em contato com outras. Nós estamos num período de evolução que é caracterizado pela globalização.